Boa noite. Para os que não me conhecem ainda, sou Marcos Sintra, espírito imortal, utilizando-se aqui deste personagem, e que hoje discutirá com vocês o tema reencarnação e ciência. Como Tânia falou, daremos início a esse tema, reencarnação. Serão 3 aulas. A primeira, reencarnação e ciência. A segunda, reencarnação como processo educativo. E a terceira é processamento da reencarnação. É uma das aulas que eu mais gosto, inclusive. Esqueci o nome. Processamento da reencarnação. Então, a reencarnação é um dos 7 pilares basilares que se apoia o Espiritismo. Reencarnação, mediunidade, Deus, espíritos. E, por conta disso, torna-se uma aula bastante importante, um papo aqui bastante importante. E vocês já sabem, qualquer colocação é só nos comunicar. Para iniciar, vamos trazer aqui o objetivo geral desta atividade de hoje, que é demonstrar, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução do espírito se processa através dela. E os objetivos específicos são apresentar as evidências da reencarnação nas diversas culturas, explicar a necessidade da reencarnação para a compreensão da evolução, explicar como a reencarnação é o mecanismo onde se estabelece a justiça divina, demonstrar a necessidade do esquecimento da memória de outras vidas, explicar os encontros e reencontros da vida e sua relação com a reencarnação, e explicar as doenças sob o ponto de vista do aprendizado do espírito. Então, esses são nossos objetivos específicos. E, para iniciar, é importante contextualizar o termo reencarnação, não só no tempo, como nas civilizações. Então, um termo que antecipou o termo reencarnação, que era bastante utilizado, extremamente utilizado antes da reencarnação, da utilização do termo reencarnação, é palingenesia. E, segundo essa definição, é um conceito de renascimento ou recriação, usado em vários contextos em filosofia, teologia, política, biologia. Deriva do grego palin, que significa novamente, de novo, e gênesis, que significa nascimento ou origem. Então, novo nascimento, nascimento novamente. E é um termo usado há muitos e muitos séculos, o que nos leva a entender que caracteriza, apesar do termo não ser reencarnação, mas caracteriza um novo renascimento, uma nova recriação. Então, esse é um termo que vocês vão, aí durante os estudos, vocês vão ter contato muito frequente com ele. Inclusive, tem um livro com esse nome, e ele foi um termo utilizado durante muito tempo. Hoje, menos utilizado, mas foi muito utilizado. Uma segunda definição que a gente considera importante é da palavra metempsicose. Vem do grego meta, que é além de, e psique, que é alma. Então, traduzindo literalmente, é além da alma, além da psique, metempsicose. E uma das traduções, um dos significados desse termo é um termo para transmigração ou teoria da transmigração da alma de um corpo para outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo ou não.
essa crença não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. Então, esse é um termo que também vocês vão se deparar com ele muitas vezes, mas é importante que vocês percebam que este termo ele é diferente, ele se diferencia bastante do termo reencarnação, porque a reencarnação ela não admite, porque a ciência não admite, a transmigração da alma ou do espírito de um ser já humano para um ser animal ou um ser vegetal. Não sei quem conversou com vocês aqui sobre evolução, não sei se foi um bom professor, mas ele deve ter dito que o princípio espiritual ele vai migrando, vai apreendendo com as estruturas menos complexas e, a partir daí, para estruturas mais complexas. Foi isso que ele falou? Foi? Esse cara parece que é bonzinho. Foi homem ou mulher? Homem? Normalmente as mulheres são melhores professoras, né, do que os homens, ensinam mais, ensinam inclusive muito os homens, né? Mas, então, esse termo metempsicose tem essa grande diferenciação do termo reencarnação, porque, quando utilizado, e desde, você vê que são termos lá da antiguidade, ele considera que é possível a alma humana transmigrar ou reutilizar estruturas menos complexas de animais ou até de vegetais. Então, esse termo metempsicose, vocês vão ter muito contato com ele, mas tem essa grande diferença. E um outro termo importante nessa nossa conversa é ressurreição. Ou ressuscitar é o nome dado ao processo onde uma pessoa recupera a vida que tinha antes de morrer. Ou seja, depois de morto, ela volta a viver. A origem é proveniente do vocábulo latino resurrectio, e dessa forma, ressuscitar é o mesmo que reviver. Então, ressuscitar é uma pessoa que morre e essa mesma pessoa vive de novo, volta a viver com o mesmo corpo. Então, essa é uma importante característica desse termo ressurreição, que é um termo que a ciência não admite, porque o corpo, quando morre, ele não recupera mais a vida. Vocês viram na aula sobre evolução também. Se ele morre, ele se decompõe, isso quem diz não é o espiritismo, ele se decompõe, se transforma, e aqui na aula alguém citou a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, não tem como um corpo morrer e voltar a viver. Isso não é possível. Isso não tem experiência de onde isso tem acontecido. Isso a ciência refuta completamente. Então, ressurreição é um termo utilizado em religiões. O catolicismo, o cristianismo utiliza muito desse termo, mas é um termo que a ciência considera inadequado. E aí nós vamos para a definição de reencarnação. Essa definição de reencarnação vocês encontram na internet, vários autores se utilizam dela. É uma definição bem completa, e eu fiz questão de trazer para vocês, que é uma ideia, a reencarnação é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser, uma porção de um ser, é capaz de subsistir à morte do corpo. Não todo o ser
como é o caso da ressurreição. Ressurreição, o corpo morre, a alma morre e tudo volta a viver. A reencarnação não é possível, é parte do ser, ele subsiste à morte do corpo. Chamada consciência, detalhe importante, espírito ou alma. Essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como o autoaperfeiçoamento ou a anulação do karma. Então, essa definição ela é bem clássica, ela é bem didática, e que traz, inclusive, essa ideia de que o que subsiste à morte do corpo, chamado de consciência, ou de psique, ou muitos chamam de alma, tem vários nomes, personalidade, então, mas uma parte do ser subsiste à morte, que não é o corpo, porque o corpo é físico, é material. E aí, Kardec, um dos seus livros da codificação, Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz que a reencarnação é o retorno da alma ou do espírito à vida material, mas num outro corpo novamente constituído e que nada tem em comum com o antigo. Então, isso caracteriza muito claramente aquilo que vocês viram na aula sobre evolução. O corpo se decompõe, se transforma em minerais, átomos, etc., etc., e um novo corpo é formado graças à bondade divina que nos fez co-criadores dele, e, com isso, ele nos ofertou, nos proporcionou a possibilidade de criarmos um novo corpo. Então, um homem ou mulher, eles têm a capacidade de criar um novo corpo que será utilizado pelo mesmo espírito. E que Kardec aqui chama de alma. É comum vocês verem nos livros de Kardec o termo alma. Kardec, e também em 1857, 1860, na época que ele codificou, na época que ele fez as pesquisas e estudou, ele, não só ele, como muitos dos espíritos comunicantes, tinham uma influência muito grande do cristianismo e do catolicismo. Então, esse termo alma, ele é muito usado também em substituição a espírito. No livro dos Espíritos, ele, inclusive, Kardec fala que a alma é o espírito encarnado. Então, é um termo que vocês também vão ver muito. E eu quero trazer mais duas definições somente, que eu considero importantes, de reencarnação. Todas duas são de Adenauer Novaes, no livro de vocês, Conhecendo o Espiritismo. Quem leu esse capítulo, seguramente leu essas definições que eu considero importantes. Reencarnar é retornar a um novo corpo, através de um novo nascimento, via fecundação biológica. Vocês vão ver isso aqui com detalhes na aula Processamento da Encarnação, e via fecundação biológica da personalidade individualizada do ser humano. Então, esses termos são importantes que vocês captem. Veja que ele fala em individualizada. Aquilo que foi falado na aula sobre espíritos, né? Nós somos indivíduos, somos pessoas singulares. Todos nós somos diferentes um do outro, apesar de buscarmos o mesmo objetivo, a mesma meta, que é absorvermos, que é integrarmos as leis de Deus. Mas somos pessoas individuais, somos pessoas singulares. E Adenauer já traz isso aqui neste livro. E a outra definição, que eu considero importante, é: apesar de mudar-se de nome, de corpo e, às vezes, de cultura, veja que ele fala às vezes, porque o espírito pode reencarnar aqui, na China, no Japão, nos Estados Unidos, né, em qualquer local que seja mais adequado à evolução dele.
não se passa a ser outro espírito. É o mesmo espírito. A personalidade anterior se modificará a partir do nascimento com um novo ambiente. Porém, o espírito continuará o mesmo, acrescentando sempre novos conhecimentos. Então, com essas definições, a gente praticamente abarca todas as possibilidades de entendimento do que seja a reencarnação. Tudo entendido? César? Por favor. Veja bem, boa noite a todos. A minha pergunta é o seguinte, ali se diz, porém o espírito continuará o mesmo. E as informações que a gente obtém quando nós sonhamos, a gente se vê igual ao nosso corpo que a gente está vivendo no momento. E como é que isso se procede? Da seguinte forma, César. O espírito, ele forja um personagem sempre que vai reencarnar ou sempre que vai desencarnar. Isso eu ia falar lá na frente, mas você já perguntou, vou falar logo agora. Então, ele forja esse personagem. Mas isso é bom, isso é bom. Então, tomando o seu exemplo, o espírito forjou este personagem. Este personagem que o espírito forjou lá no planejamento reencarnatório tinha alguns objetivos, algumas metas. César vai ser, vou chutar aqui, César, me desculpe, mas César vai ser médico, vai nascer em Salvador, ou melhor, vai nascer em São Paulo, depois vai se mudar para Salvador, a família dele vai ser de cútis branca, e uma série de características que eram as características mais adequadas ao seu crescimento o mais rápido possível. Quando esse espírito reencarnou, que César nasceu, César começou a ser influenciado pela família, pela religião, pela cidade onde nasceu, pela cidade para onde se mudou, pelos amigos. E isso faz de César um personagem, uma personalidade que começa a se diferenciar daquele personagem puro, digamos assim, puro no sentido de original, que o espírito forjou. Então, perceba uma coisa interessante. Esse conceito de personagem foi trazido por Adenauer, e numa das conversas que eu tive com ele, eu cheguei para ele e perguntei se esse personagem podia ser chamado de avatar rebelde. Por quê? É um avatar porque não é diretamente, ele é uma representação do espírito, então um avatar do espírito. E rebelde porque ele não necessariamente obedece ao que o espírito planejou para ele. Entendeu, César? Então, o espírito planejou que esse personagem ia agir assim, dessa forma, mas chega aqui você se desvia porque você tem tendências, predisposições, etc., e você resolve desviar-se. Esse desvio não é algo normalmente drástico, não é algo normalmente completamente diferente, porque a sua encarnação vai estar sempre lhe direcionando para aquilo que mais é adequado a você. Mas você pode ser completamente rebelde e pode fugir até completamente do planejamento reencarnatório. Mas a vida vai estar sempre lhe direcionando para que você atenda aquele planejamento. Mas você pode ser um rebelde mor, né? Então, o espírito forjou esse personagem. E esse personagem está representando, é uma representação do espírito, está aprendendo, está absorvendo experiências, está integrando habilidades. E todas essas habilidades integradas estão sendo gravadas no perispírito, e vocês viram na aula sobre espírito e sobre evolução. Tudo isso vai sendo gravado no perispírito, e o que for internalizado, o que for apreendido,
nunca mais se deixa de possuir. Ou seja, não existe regressão, não existe uma involução. Ok? E aí, tudo bem? Eu estou em dúvida aqui. Boa noite a todos. Quando fala assim, o aperfeiçoamento e anulação do karma, eu pensei que o karma seria uma coisa que iria acompanhar todos os espíritos, entendeu? Até a pessoa se purificar, sei lá. Olívia, né? Olívia, essa ideia de karma é uma ideia que não deve ser entendida de forma absoluta, de forma direta. O karma, eu poderia dizer que é uma tendência, uma predisposição que o personagem forjado pelo espírito terá naquela encarnação. Mas que, em função de tudo que ele passa, tudo que ele apreende, todas as possibilidades que ele tem, ele pode fugir, não vamos chamar de fugir, mas ele pode modificar isso que é chamado de karma. Inclusive, o espírito pode modificar, através do seu personagem, o próprio destino. Não existe um determinismo que você vai reencarnar, vai chamar Olívia, vai ser assim, vai morrer aos 123 anos e 22 dias e 3 horas. Não. A desencarnação, por exemplo, ela é provocada pelo uso que o espírito faz, através do seu personagem, do seu corpo físico. Eu coloco sempre uma imagem que, na minha opinião, fica muito fácil de ser entendida. É como se, ao nascermos, nós recebermos um tanque em cima da cabeça, cheio de fluido vital. Fluido vital, o fluido que nos dá a vida, que dá vida a esse corpo, que anima esse corpo. Esse tanque tem uma tubulação de saída imensa, mas tem um registro. Quanto mais fluido vital você utiliza, mais sua vida diminui. Porque você não vai ter fluido utilizar para usar lá, mas você vai precisar usar sempre. Não pode parar de usar. Utilizar mal o corpo físico faz com que o consumo de fluido vital seja maior. Então, ao invés de sair um pouquinho de fluido, sai um pancadão de fluido. Então, se eu tenho vícios, por exemplo, se eu fumo, eu tenho um consumo maior de fluido vital, porque o fumo, e quem diz não é o espiritismo, é a ciência, ele prejudica a saúde. Se eu como muita gordura, muita quantidade, do mesmo jeito, se eu não como nada, se eu me alimento mal, ou as crianças, as pessoas que são subnutridas, também perdem muito fluido vital. E não só as questões físicas, como desgaste, estresse, etc. Tudo isso a gente vai ver aí na frente, mas já vou adiantando aqui. Tudo isso faz com que o consumo de fluido vital seja maior. Com isso, aquele planejamento reencarnatório que estava previsto você desencarnar com 122 anos, pode ser que ele regrida para 115, 110, 80, 75, depende do cuidado e do uso que você vai dar esse maravilhoso equipamento que o Espírito e que Deus nos proporcionou para utilizarmos. Entendido? Então, pois não. Boa noite. Boa. Marcos, Diga. esse consumo indevido do fluido vital caracteriza suicídio? Seu nome? Augusto. Ah, Augusto. Augusto é o velho nome de imperador, né, Augusto?
Excelente pergunta. Não caracteriza um suicídio direto, não caracteriza uma intenção predeterminada de acabar com a vida do corpo. Não caracteriza isso, mas significa uma forma indevida, inadequada de utilização do corpo. Você pode ver isso muito bem relatado no livro Nosso Lar, um livro muito conhecido, de André Luiz, e que ele, quando desencarna, ele é tratado em alguns momentos como um suicida. Ele diz, mas eu não me suicidei. E ele não se suicidou, não pegou uma arma, atirou na cabeça, não se jogou de um prédio. Mas ele era dotado de alguns vícios, fumava, inclusive, muito estresse, e isso caracteriza um certo aspecto suicida, mas não é tão grave quanto um suicídio direto. Mas sim, a resposta é sim, guardando-se a devida proporção para um suicídio direto. Ok? Então, o cuidado com o corpo físico é algo extremamente importante. Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, é através dele que o espírito vai absorver o máximo de experiências possível, vai integrar o máximo de habilidades possível nesta encarnação. Bom, aí vamos ver como é que a ideia da reencarnação, que pode ter sido chamado de paligenesia, de metempsicose ou de reencarnação no passado, mas isso vem de muito tempo. 40 mil anos atrás, o homem de Cro-Magnon era enterrado com suas ferramentas. Isso é uma ideia inata de que ele iria utilizar aquelas ferramentas depois de morto. 40 mil anos atrás, ninguém falou isso para o homem de Cro-Magnon, mas ele enterrava os seus companheiros, os seus amigos, familiares, etc., com as ferramentas, que era para ele utilizar depois que morresse. Isso os psicólogos chamam de arquétipo. É o arquétipo da reencarnação, da possibilidade de reencarnar. 40 mil anos atrás. 12 mil anos atrás, na Idade da Pedra, as pessoas eram enterradas na posição fetal. Por quê? Porque iriam retornar à vida. E, para retornar à vida, deveriam estar na posição fetal. 12 mil anos atrás. Não tinha espiritismo nessa época, não tinha cristianismo, não tinha ideias inatas lá do homem primitivo. Já tinha essa ideia. Os Vedas, que influenciaram os hindus e a religião, principalmente a religião hinduísta, o hinduísmo, 1.500 a 2.000 anos antes de Cristo, já tinham como certo a reencarnação. Inclusive, é uma das religiões, as religiões orientais, elas têm isso muito bem caracterizado. E, inclusive, ocorrem, hoje em dia ainda na Índia, no Oriente como um todo, principalmente na Índia, ocorrem muitos eventos que comprovam a reencarnação. E entende-se, os estudiosos, os pesquisadores entendem que isso se deve a todos esses anos de naturalização da vida após a morte. E a gente segue. Pérsia e Grécia já tinha justiça cósmica. Os bons, digamos assim, eles eram premiados, eles retornavam à vida. Os maus, eles eram
castigados, viviam eternamente, não reencarnavam mais. Era a ideia que os persas e os gregos já tinham. Os persas inicialmente e que influenciaram os gregos. No Egito, também, o Antigo Egito, já existia a ideia de pré- e pós-existência da alma. A alma existia antes do nascimento e continuava viva depois do nascimento. Isso lá na Antiguidade. A religião judaica, com várias vertentes, mas, entre elas, as três mais significativas, saduceus, fariseus e essênios. Os saduceus não entendiam que a alma era imortal. Não entendiam. Para eles, a alma morria junto com o corpo. Já os fariseus entendiam que, sim, existia não só a imortalidade da alma, como ela reencarnava. E os essênios entendiam que existia a imortalidade da alma, mas as pessoas não reencarnavam. Então, isso é a história do tempo. Então, o Espiritismo, quando traz sobre reencarnação, ele não criou nada de novo, não é nada novo. Isso existe já na literatura há milhares e milhares de anos. O Velho Testamento, por exemplo, que deve ser lido e deve ser entendido de forma que se configure a época, o conhecimento, o saber de então, traz várias passagens que trazem claramente a ideia da reencarnação. Jeremias, por exemplo, vocês podem consultar esses provérbios, Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 5, traz a ideia da reencarnação. Malaquias traz que Elias ressurgiria, não usa o termo reencarnação, mas renasceria como João Batista. E muitas outras passagens no Velho Testamento que caracterizam, aí o próprio Cristo trouxe passagens que caracterizaram a ideia da reencarnação. E aí a gente segue. Pitágoras, grandes filósofos, grandes pensadores, Heráclito, Empédocles, que eram os pré-socráticos, o próprio Sócrates e o próprio Platão trazem claramente a ideia de reencarnação. O próprio Platão coloca que o autor da ideia de reencarnação foi Sócrates, né? Então, grandes pensadores, pesquisadores da época, traziam a ideia da reencarnação. O cristianismo, o catolicismo nunca foi taxativamente a favor da reencarnação, mas Orígenes, em 185 a 244 depois de Cristo, trazia claramente que a reencarnação era um fato, que existia, e que, inclusive, Clemente de Alexandria e São Paulo comungavam dessas mesmas ideias. E isso perdurou até 553 depois de Cristo, ou seja, 300 anos depois, é que, no segundo Concílio de Constantinopla, isso foi abolido e Orígenes, inclusive, pós-morte, foi excomungado. E foi proibida qualquer referência à reencarnação no cristianismo. Mas outras passagens. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João, capítulo 3, versículos 1 a 12. João Batista, seria Elias reencarnado. Mateus, capítulo 11, versículo 2 a 19 e tal. Então, o próprio cristianismo, se você for pesquisar, tem várias passagens que trazem a ideia da reencarnação. Os esquimós, eles têm recordações de vidas passadas. Os esquimós, isso para eles é uma coisa muito natural. Os indígenas norte-americanos, Peles Vermelhas, Winnebagoes, Shaipeway, todos eles, nas suas transcrições, trazem a ideia inata de reencarnação. Então, essa é a linha do tempo, onde, desde a antiguidade,
até os dias de hoje, se entende a ideia da reencarnação, da imortalidade da alma, etc. Se você pegar o Google hoje, eu peguei isso aqui hoje, coloquei a data ali, março de 2023, porque cada dia que você pega, muda, claro. Eu botei aqui números arredondados. Se você colocar citações em março de 2023, sobre o termo reencarnação em ciência, tem 600 mil citações. Se botar o termo somente reencarnação, tem 3.500.000 citações. E se botar o termo em inglês, reincarnation, são 6.500.000 citações. Isso no Google. Então, será que é um assunto que causa curiosidade? Será que 6.500.000 citações no Google já indica que é algo não só que seja objeto de pesquisa, mas de curiosidade e de ciência, inclusive? Aí eu fui buscar publicações sobre reencarnação. Esse gráfico aqui, ó, está na revista da ULI, inclusive. Aqui embaixo tem a edição. Revista da ULI.org.br e tal, 2022, 24 de novembro de 2022. Que Stephenson, um colega de vocês aqui, ex-aluno da ULI, pesquisou, e aqui tem várias produções científicas por nacionalidade. Eu me surpreendi, ele, Stephenson, autor, se surpreendeu, que o maior número de publicações esteja nos Estados Unidos, com 236, se eu não me engano, publicações científicas nos Estados Unidos. O Brasil, como o chamado país espírita, país da espiritualidade, está em 6º lugar, ó, Brasil, com 30 e poucas publicações. E a justificativa para que o Brasil esteja aqui é que as publicações brasileiras são, grande parte delas, ou a grande maioria, de espíritas. E que a maioria deles, não por serem espíritas, mas por não serem cientistas, eles não seguem todos aqueles trâmites necessários a se considerar uma produção científica. Revisões, etc., etc. Eles fazem pesquisa e tudo mais, mas não são consideradas produções científicas. E aqui um outro detalhe, ó, que o terceiro que mais produz sobre reencarnação é a China. E são produções recentes. A China tem se dedicado muito à pesquisa sobre reencarnação. E aqui segue outros países, são 370 publicações, se eu não me engano. E quais são as linhas de pesquisa dos pesquisadores, muitos daqueles que publicaram ali, nos Estados Unidos, na Índia, na Europa? Quais são as linhas de pesquisa que eles seguem? Uma delas são as experiências de quase morte, chamada de EQM. Pessoas que chegam ao ponto de quase desencarnar, muitas vezes em coma, e que relatam experiências muito semelhantes. E os pesquisadores buscam essas pessoas, entrevistam e tudo mais, e elas relatam as experiências que tiveram fora do corpo, tipo a que César trouxe aqui, fora do corpo e tudo mais, e quase desencarnados, mas que não chegaram a desencarnar. Uma outra linha de pesquisa muito utilizada são as memórias espontâneas da infância, chamada de SCM, que é a sigla em inglês. Essa aqui, inclusive, foi utilizada muito por pesquisadores americanos, inclusive Ian Stevenson, que vocês vão ouvir falar muito nele, que são memórias na infância. A reencarnação, ela é considerada completa ou reencarnação finalizada, não é a encarnação. O ato de reencarnar, de estar de novo
de estar assumindo aquele personagem, mais ou menos na puberdade, 12, 13 anos. E antes disso, quando criança ainda, quando o personagem ainda é criança, ele está muito ligado ainda à dimensão espiritual de onde ele veio recentemente. Então, é muito mais fácil para as crianças elas terem essa conexão com a dimensão espiritual. Então, muitas crianças, não sei se vocês já ouviram falar, mas minha filha, por exemplo, quando novinha, ela brincava com 2 amiguinhos, que chamavam João e Joana. E falava para a gente que, na hora ia fazer um lanche, ela pedia para botar o prato de João e de Joana. Ia comprar alguma coisa, ela queria que comprasse para João e para Joana. Isso até uns 4, 5 anos de idade, ela tinha esses 2 amiguinhos, que muitas pessoas acham que pode ser amigos imaginários, mas é claramente a comunicação da criança com amigos que ela tem ali, que ela tem acesso mais fácil do que nós adultos. Então, essas memórias espontâneas na infância foram muito pesquisadas, documentadas, com nomes, com locais, com familiares, tudo documentado, e vocês vão ver mais adiante. E elas são consideradas muito úteis e muito importantes, dada a espontaneidade e a insuspeição da criança. A criança não mentiria por questões assim, para questões de vaidade, como nós adultos, né? Então ela traz aquilo que espontaneamente está acontecendo com ela ali. Então essa é uma outra linha de pesquisa muito importante. A outra linha de pesquisa são as marcas de nascença. Essa é uma comprovação assim muito, eu diria que fatal. Não entendam marcas de nascença, não são as marcas de nascença hereditárias. Então, Olívia tem uma marca de uma folha no alto da cintura e a filha dela nasce com essa marca. Isso são marcas hereditárias, não é dessa que nós estamos falando. Nós estamos falando de marcas que foram pesquisadas e que não têm nenhuma conexão de herança. Não tem nenhuma conexão com um acidente no parto. Então, os pesquisadores pesquisaram tudo isso. E chegam ao ponto de, nas pesquisas, eles, principalmente quando crianças, ainda essas marcas de nascença são muito pesquisadas em crianças, a criança relatar que aquela marca foi devido a, por exemplo, um acidente de carro. Tem um relato de uma criança que lutou na Segunda Guerra Mundial e que o avião dela, ela era homem, era piloto, o avião dele foi derrubado na Segunda Guerra e ela relata tudo isso, o pesquisador faz toda essa pesquisa, todo esse trabalho, e marcas de nascença podem não advir de traumas muito, muito graves e fortes que chegam a, inclusive, a marcar o perispírito. Então, essas marcas, elas alcançam outra ou outras encarnações. Então, isso foi pesquisado também, essas marcas, relembrando, não são as marcas hereditárias, e não são marcas provocadas por doenças que a criança tenha, e essas marcas, nessas pesquisas, foi caracterizado que foram marcas de vida. A criança relata que teve uma vida, que nasceu numa cidade tal, os pesquisadores vão a essa cidade, vão à rua, entrevistam as pessoas que estão vivas ainda, as pessoas, realmente tinha essa pessoa aqui, assim, a criança relata tudo de uma forma bem espontânea, natural e bem insuspeita. Uma outra linha de pesquisa é a regressão de memória, que termina por proporcionar uma terapia chamada de TRVP, que é a terapia regressiva a vivências passadas. Essa regressão de memória é utilizada por psicólogos, terapeutas, transpessoais, e essa regressão alcança
2 anos antes, 5 anos antes, 10 anos antes, se regride até a infância. Muitos casos de regressão ao feto. A criança, a pessoa relata o que aconteceu quando ainda na barriga da mãe e que não tinha como saber o que tinha acontecido, né? Então ela faz essa regressão e chega até o feto e essa regressão pode chegar a vidas passadas. Importante entender que não tem sentido fazer regressão a vidas passadas para saber quem eu fui na minha vida anterior, na minha vida, ou há 2 encarnações passadas, ou há 3, ou há 4. Porque se nós somos o melhor do nosso espírito, a melhor essência do espírito é esse personagem de hoje, não tem sentido eu querer saber o que eu fui na encarnação passada, a não ser que tenha alguma utilidade terapêutica. E é através dessa regressão a vivências passadas que os terapeutas se utilizam para cura de doenças psíquicas, para distúrbios, para traumas. Então, é muito utilizada, e com isso caracteriza-se que se alcança memórias, consciência de vidas anteriores, é porque o espírito existia desde lá. Então, não nasceu com o corpo e não morrerá com ele. Boa noite. Boa. Só para fazer uma pergunta. Com base na regressão, a gente identificando, né, uma vida passada. Nesse período, né, anterior, você teve alguns problemas, né? Se ocupou lá, você era digamos lá, um templário, sanguinário, lá matou muita gente, impondo aquela coisa toda. Um exemplo. Teve outras pessoas que também viveram naquela época que podem ter sofrido na mão dessa figura, desse personagem. E, coincidentemente, eles encarnam agora juntos, né, no mesmo período. Isso traria alguma relação daquele que sofreu por aquele espírito, né? Ter uma predisposição para buscar uma vingança, ou então ser um obsessor na vida dele, ter essa ligação de vidas passadas, que talvez a regressão, nesse caso, possa explicar alguns comportamentos, né, entre pessoas hoje. Perfeito. Aí tem 2 aspectos importantes nessa sua colocação. O primeiro é que essa regressão a memórias de vidas passadas, ela pode trazer conforto, pode trazer uma melhora em traumas acometidos ou sofridos em encarnações passadas. A exemplo de uma pessoa desencarnou por afogamento. Ela não pode ver mar, não pode ver rio, não pode ver água. Se vê uma bacia, já se encrespa toda. Então, o terapeuta, ao detectar esse tipo de memória de vidas passadas, ele vai trabalhar esse aspecto para que a pessoa se livre ou, pelo menos, minimize a questão do trauma. Então, a terapia de vidas passadas, ou a terapia regressiva a vivências passadas, ela tem essa função, essa característica e essa utilidade. Ok, até aí tudo bem. Caso, nessa regressão, vamos supor, uma hipótese, que o terapeuta descubra que aquele atendido dele, que aquele paciente dele, o matou em situações absurdas, em encarnações passadas. E ele pode querer se vingar, ele pode querer buscar ações que
possa trazer, sei lá, satisfação a ele, alguma coisa desse tipo. E aí é que é importante o esquecimento do passado. Eu dei exemplo do terapeuta com o paciente dele ali, porque é uma relação muito próxima. Mas relações familiares, por exemplo, o passado deve ser totalmente esquecido, porque em família, nem sempre, ou quase nunca, ou raramente, todos que estão ali vieram pelo amor. Muitos que estão ali vieram para recuperar questões de vidas anteriores e que são questões que, caso haja a lembrança, isso desintegraria completamente a família. Então, o passado, vocês vão ver mais um pouquinho mais à frente, ele tem que ser quase que completamente esquecido. Boa noite. Boa. Eu tenho dúvida em relação ao feto. Quando o feto está na barriga da mãe, o espírito está ali ou ele consegue... Ele tem consciência? Tem alguma coisa do tipo? Seu nome? Lana. Lana. Sim, Lana. Mudando só a linguagem, porque eu preciso que daqui até o ciclo 10, mas com certeza no final desse ciclo você mude essa linguagem. Então, o espírito é o feto. Ele é a representação do espírito ali. Então, ele não é que ele esteja ali, ele sempre estará. Se tem uma vida, tem um espírito. Então, aquela vida foi forjada por um espírito. Então, nós todos somos espírito. Nós não não temos um espírito, nós somos. Então, com essa ideia de que ali tem um espírito, você vai ver na aula na terceira aula sobre encarnação, que o espírito ele se acopla ao corpo na fecundação biológica no momento da concepção. Processamento da reencarnação, você vai ver isso com mais detalhes. Então, no momento que o ovo, já fecundado, por isso chama ovo, ele se anida no útero, naquele momento, o espírito se acopla, porque naquele momento ele tem, entre aspas, a certeza que aquele corpo vai sobreviver. Então, a partir dali, o espírito já está acoplado. Antes dali, ele já está no campo da mãe, na maioria das vezes. Espíritos que são mais evoluídos, que têm já tem um grau evolutivo um pouco superior, ele continua trabalhando todo o tempo, enquanto o corpo está se desenvolvendo, e só praticamente se insere ao corpo um pouco antes do nascimento. Nós, normais, espíritos normais, passamos por um processo, você vai ver nessa aula também, passamos por um processo de redução do corpo perispiritual, entramos num momento de hibernação, que é para o esquecimento do passado e tudo mais até o nascimento. Ok? Então, essas memórias, essa regressão a memórias do feto, o espírito, sim, ele estava ali acompanhando tudo, só que, a partir de determinado momento, ele passou a esquecer o passado e que ele recupera essa lembrança através da regressão de memória. Não só do feto, como de vidas passadas. Boa noite. Boa. Só quero dar uma contribuição. Se digitar no Google ali, provas científicas de reencarnação, tem umas histórias bem interessantes de crianças que lembram de vidas passadas e que são histórias pesquisadas por cientistas que se dedicam a isso. É bem interessante. E outra coisa com relação à questão do profeta Elias e o João Batista, tem uma passagem no Antigo Testamento onde o profeta Elias desafia um líder dos adoradores de Baal, que seria um outro deus. E então, segundo conta a história,
o profeta Elias consegue provar que o Deus, no caso, na época que se chamava o Javé, se eu não me engano, era o Deus verdadeiro. E então aqueles adoradores de Baal, que eram em torno de 400, são levados até uma beira do rio e são degolados. E coincidência ou não, né, eu acho que entra talvez na questão do karma, o João Batista desencarnou sendo degolado. Degolado. E tem uma passagem também que os apóstolos perguntam a Jesus: és tu o profeta Elias? E ele diz algo assim: não, na verdade eu vos digo, Elias já esteve entre vós e vocês não o reconheceram. E daí, então, eles entendem que Jesus estava se referindo a João Batista. Isso. São muitas as referências a outras vidas, não só no Velho Testamento, mas no Novo também. Bom, outra linha de pesquisa, sobre essa questão aí da busca de publicações científicas, então a gente vai falar um pouquinho mais aqui na frente. Então, outra linha de pesquisa são os desdobramentos, viagens astrais, sonhos recorrentes. Aí, César, vocês viram na aula passada sobre sonhos, né? O desdobramento, então, a personalidade, o personagem sai do corpo, o corpo está ali, inerte, dormindo, e a consciência está trabalhando, está fazendo outras atividades, o que caracteriza que existe uma consciência que independe, apesar de estar interligada, mas independe do corpo físico. Boa noite. Ô, irmão, eu gostaria que você desse um esclarecimento a respeito de como fica a explicação do Espiritismo sobre o referente ao bebê de proveta, por exemplo. O que você pode me orientar? Obrigado. José Carlos não muda nada. É exatamente igual. Tudo que acontece no mundo físico, no mundo material, já vem planejado do mundo espiritual. Então, o bebê de proveta é o quê? A ligação de um óvulo com um espermatozoide, só que em laboratório. No momento que faz essa ligação, o espírito não se acopla ainda, porque normalmente são 10, 12, 15, são vários óvulos, e não tem sentido 12 espíritos, 10 espíritos se acoplarem ali. Então, espera-se escolher, digamos assim, espera implantar no útero da mulher, depois de implantado, aqueles que vingarem, aí os espíritos se acoplam. Então, não muda praticamente nada. Diga, Nelba. Nelba. Oh, desculpa. Boa noite. Boa. Eu tive uma experiência esse final de semana que eu consegui entender. Por volta de 5h30, 6 horas da manhã de domingo, eu previ um acidente com meu filho. E esse acidente realmente aconteceu. Só que esse acidente aconteceu por volta de 9h30 da noite. Anterior? No mesmo dia. Anterior ao seu sonho ou posterior? Eu sonhei... 5h30 da manhã. 5h30 para 6 horas da manhã eu acordei. Isso. Desesperada com esse sonho. Sim. E o acidente tinha ocorrido já? Nesse mesmo dia, à noite. À noite. Por torno de 9h30 da noite, esse acidente aconteceu. Certo. Aí eu não entendi, porque existe, né, o desdobramento do sonho, coisa e tal. Então, não seria uma coisa que eu teria que estar acontecendo no mesmo dia que estivesse acontecendo, ou seja, na hora que estivesse acontecendo aquele problema, aquele acidente? Não. Esses são sonhos chamados, provavelmente, sonhos premonitórios. O tempo na dimensão espiritual é diferente do tempo do mundo material. O tempo do mundo material é medido por horas, minutos, segundos e tal. Na dimensão espiritual, não. Então, desdobrada ou em viagens astrais, você consegue acessar tempos posteriores e tempos anteriores àquele que o corpo físico está vivendo, está vivenciando. Então, você, se foi um sonho premonitório, você acessou imagens de 12, 15, 16 horas depois, e são chamados de sonhos premonitórios. São sonhos que o sonhador
prever algo que vai acontecer no futuro. Isso tem acontecido muito depois que eu comecei a ULI. Isso não é bom. Isso tem mediunidade, e isso deve ser assim que você passar do ciclo 1, ciclo 2, assim que você possa buscar o desenvolvimento mediúnico, para que você não passe por esses episódios, que são episódios muitas vezes sofridos, e você começa a sonhar e você não sabe se vai acontecer, daqui a pouco você sonha, não acontece nada daquilo, aí você sofre 2 dias esperando que algo vá acontecer. Então, não são sonhos que eu recomendaria para ninguém. Como tem mediunidade, você pode desenvolver a mediunidade para que isso não volte a acontecer. Não tem sentido desenvolvendo sua mediunidade. Campus 2. Campus 2. Aí tem que ver depois quando é que você já pode ir para o Campus 2. Ou você pode, se isso estiver incomodando, você pode se inscrever no núcleo de recepção e acolhimento, aqui na recepção, e fazer um atendimento com um acolhedor. E aí ele vai lhe indicar para você. Pronto, então você busca a recepção e pede um atendimento. Ok? E características inatas também são outras linhas de pesquisa, que a gente vai ver mais na frente aqui, sobre elas. Características inatas. Simpatias e antipatias, aquilo que alguém falou lá atrás. Você nasce, uma família, e naquela família você tem uma simpatia fantástica por alguns deles, e antipatia por outros. Isso ocorre e não é raro. Então, isso é devido a encarnações passadas, onde existiu o embate, ou existiu divergências entre espíritos em encarnações passadas. Os gênios e virtuosos. Como é que se explica que Mozart, aos 4 anos, já tocasse divinamente, e aos 9 ou 12 anos já compunha divinamente como quase ninguém? Como se explica os gênios todos, Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, até crianças também que não terminaram por não se tornarem famosas, mas que, quando crianças, já tinham capacidade fantásticas em alguma área. Tudo isso são características inatas trazidas de vidas anteriores. Médicos, cientistas, todos eles, tudo isso vem de características inatas, são consequências de características inatas. Características diferenciais congênitas, são características congênitas que a criança traz no nascimento e que não tem nenhuma explicação lógica, digamos assim. Uma criança que nasce sem as pernas e sem os braços. Isso, normalmente, são necessidades do espírito para que ele se utilize daquele corpo, daquela forma, em prol do seu crescimento, do seu desenvolvimento, ou em prol de corrigir alguns aspectos em vidas passadas. Por exemplo, existe um caso de um espírito que, sempre que reencarnava, ele se suicidava. Sempre, criança ainda, ele se suicidava. E aí a pessoa vinha sem as pernas e sem os braços para poder completar uma encarnação. Então, são características inatas que também caracterizam os processos reencarnatórios pelos quais os espíritos precisam passar. As marcas de nascença, como eu falei, quando não provocadas por fatores genéticos, elas normalmente são gravadas no perispírito, não necessariamente são marcas físicas. Como eu falei, podem ser fobias, traumas, vícios que são trazidos, crianças já com vícios. Como é que explica uma criança com vício? Difícil, né? Uma criança que tem vontade de beber, que tem vontade de fumar, e outros vícios, são, muitas vezes, características inatas, trazidas de encarnações passadas. Esses impulsos, esses estímulos, essas atitudes, todos eles são necessários, são adequados ao aprendizado do espírito. São importantes
para que, naquela encarnação, o espírito possa absorver, através do seu personagem, o que lhe é necessário. E todos eles têm origem em vivências passadas, em experiências passadas. Então, é importante que nós enxerguemos quais são as necessidades deste personagem que estamos utilizando. Volto a dizer, volto a lembrar, tudo aquilo que você repete em sua vida, em sua encarnação, está lhe sinalizando que é um aspecto que você deva ter atenção, porque provavelmente é um aspecto que o seu espírito forjou no seu personagem para o seu aprendizado. Então, vícios, dificuldades, tudo aquilo que lhe afeta e que você repete, está sinalizando para que você tenha atenção, porque é por ali que está o seu aprendizado reencarnatório. Pesquisas e publicações na atualidade, aí aquilo que você falou. Reencarnação como objeto de investigação científica. Albert de Rochas, na França, Amendas Nath Banerjee, na Índia, aqui com as datas de nascimento e morte, Edith Fiore, nos Estados Unidos, Hermínio Miranda, no Brasil, Dennis Kelsey, esse ainda vivo, nos Estados Unidos, Morris Netterton, também nos Estados Unidos, Jim Tucker, esse aqui, Jim Tucker, esse é quem está seguindo os passos de Ian Stevenson. Essas siglas aqui, TRVP, vocês já viram, Terapia Regressiva de Vivências Passadas, e SM, Memórias Espontâneas na Infância, que nós já falamos. E aqui eu vou citar alguns expoentes, pesquisadores da reencarnação. Helen Wambach, dos Estados Unidos, PhD em Psicologia, pesquisadora de terapias de vidas passadas, né? É um processo que pode ser provocado ou espontâneo, e ela criou um questionário e fez relatórios de regressão e entrevistou 1.088 pessoas por 10 anos. Dessas 1.088 pessoas que ela entrevistou, e que esses questionários estão documentados, ela encontrou apenas 11 divergências históricas, ou seja, regressão de memória, e a pessoa diz que estava em 1725 e que sofreu um acidente de carro. Então, não é possível um carro em 1725. De todos os 1.088 questionários, com dezenas de perguntas, ela encontrou 11 divergências históricas, apenas 11, ou seja, um número irrisório. Ela encontrou também exclusão da projeção de desejos. Se não fossem relatos de vidas passadas, as pessoas tenderiam a dizer que foi um rei lá no Egito, que foi uma pessoa bondosa, caridosa, ou seja, tudo de bom. Os relatos todos, a grandíssima maioria, eram de vidas difíceis e sofridas, como foram as vidas em épocas passadas. A pessoa foi escrava, a pessoa sofreu perseguição, guerras, etc. Então, houve uma exclusão dos desejos das pessoas. Isso não ocorreu. As pessoas relataram, 81 delas, que elas próprias decidiram por renascer. A decisão de renascer foi delas, ou seja, apenas 19 renasceram obrigatoriamente. E quais os motivos para elas renascerem? Concluir tarefas, corrigir erros, despertar capacidades e desenvolver-se, superar limites, aprender, inclusive, a amar sem posse. Então, são os motivos que normalmente os espíritos buscam para a sua vida futura, né? Então, esses foram os motivos que foram relatados nesses questionários. A escolha da época, segunda metade do século XX,
que essas pessoas responderam, 51% responderam que escolheram a segunda metade do século XX pelo potencial de expansão da consciência e engrandecimento espiritual. Ou seja, é o que realmente vem ocorrendo da segunda metade do século XX para cá, é uma tendência mundial de expansão da consciência e engrandecimento espiritual. E 24% não escolheram o sexo e 33% escolheram o sexo feminino, porque gostariam de ser mãe, gostariam de usar o arquétipo materno. São as pesquisas de Helen Weinbach que estão documentadas em seus livros, né? Um outro grande pesquisador, Ian Stevenson, dos Estados Unidos, morreu em 2007, desencarnou em 2007. Ele pesquisou, a pesquisa dele era de memórias espontâneas em crianças, né? Professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, ele é canadense, mas estudou nos Estados Unidos. E, nos seus livros, ele descreve cenas, prédios, circunstâncias, pessoas e lugares relatados por essas crianças abaixo de 6 anos, mais de 1.600 casos em arquivo e mais de 3.000 casos ele investigou, mais de 40 anos de pesquisa. Ele abandonou a carreira dele como professor, mudou para que se dedicar à pesquisa sobre reencarnação, e relatou minuciosamente esses 1.600 casos e caracterizou-os como autênticos. Entende que a personalidade sobrevive e a caracterização também da memória da vida anterior. Obras dele em destaque: 20 casos sugestivos de reencarnação e Reencarnação em Biologia, uma contribuição à etiologia das marcas de nascença e defeitos de nascença. Principalmente esse 20 casos sugestivos de reencarnação é um livro altamente recomendado. O pesquisador brasileiro Hernando Guimarães Andrade, engenheiro, parapsicólogo, professor de pós-graduação da USP, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Pesquisador da reencarnação e da existência do espírito. A pesquisa dele também foi com memórias espontâneas de crianças, entre 2 e 4 anos, e usou de grande rigor científico. Também apresentando nome, localidade, visita aos locais, entrevistas. E, entre as obras dele, um caso que sugere reencarnação, Psi Quântico, e essa obra aqui, que é uma obra clássica, Reencarnação no Brasil, 8 casos registrados, 75 estudados também. É uma obra recomendada para que vocês possam ler. E eu trago aqui mais uma definição de reencarnação, já no livro Voo do Espírito, de Adenauer Novaes, 2018, que ele já traz uma contribuição, que é, com novos e recentes estudos científicos a respeito da reencarnação, fora do contexto religioso, sobretudo com relatos de crianças que se lembraram de suas vidas passadas, verificou-se que se trata de um fenômeno natural, não punitivo, mas educativo, que faz parte do fluxo natural da evolução de todo espírito. É uma definição que Adenauer traz nesse livro, não o mais novo. Adenauer, eu digo para ele que ele escreve mais rápido que eu consigo ler. Então, o Voo do Espírito é uns 3 ou 4 livros atrás. E os objetivos da reencarnação, aquele que eu já apresentei para vocês, falando do personagem, é forjar um personagem para que ele integre habilidades, ele seja o elemento sensitivo do espírito na dimensão material, que ele possa integrar habilidades em busca do aprendizado das leis de Deus. Com a reencarnação, ele buscar sempre novas experiências para que ele integre essas habilidades. Essas habilidades podem ser morais ou intelectuais, e que visam o aprimoramento do espírito. Se são morais ou intelectuais, depende da necessidade de cada espírito. Na aula sobre a evolução, nós falamos sobre Hitler. E Hitler tinha grandes habilidades intelectuais e quase nenhuma morais. Deu no que deu, né? Mas a ideia é que haja integração sempre de novas habilidades. Encontros, desencontros e reencontros para aprimoramento das relações, também o objetivo da reencarnação, que nós já comentamos. As pessoas se encontram na família, no trabalho, na religião, e esses encontros e reencontros para o aprimoramento das relações. Praticar os conhecimentos adquiridos na dimensão espiritual. Então, quando o personagem desencarna, quando o espírito desencarna, o personagem morre, esse personagem César morre, e vai ser forjado um novo personagem a partir desse personagem, na dimensão espiritual. Na dimensão espiritual,
esse espírito vai adquirir novos conhecimentos. E, quando ele reencarna, ele vem praticar esses conhecimentos adquiridos. E, também como objetivo, a evolução, sempre na atual encarnação, como nas seguintes, sempre. Como objetivo também provas e expiações, que vocês vão ver na aula sobre reencarnação, processo educativo, vocês vão... E também na aula sobre... esqueci de novo o nome da aula. Processamento da reencarnação. E esses objetivos é sempre de educar e nunca de punir. Então, a ideia de que o aprendizado é sempre pela dor é uma ideia um tanto quanto falsa. O aprendizado deve ser sempre pelo amor. Quando não possível, quando necessário, é que pode ocorrer uma dorzinha. Mas a ideia é que o aprendizado sempre seja pelo amor. E aqui eu trago para vocês 3 tipos de justiça que poderiam ser utilizadas pelo ser humano. Primeiro, a justiça dos encarnados. Ela é criada por cada sociedade, é diferente de uma para outra, ou seja, não funciona. Se nós formos julgados aqui por um crime e formos julgados na Índia, ou no Irã, ou nos Estados Unidos, os tipos de pena são completamente diferentes. Então, criado ao sabor de cada sociedade, dos governantes, dos legisladores, etc., então, não funciona. Normalmente, elas prevêem punições restritivas e físicas. E, não raro, acontece com essas punições o embrutecimento do ser humano. Então, é uma justiça falha. A outra justiça é a justiça com as próprias mãos, ou seja, eu vou punir quem me agrediu. Então, eu puno o meu agressor. Quando eu puno, eu me torno um agressor também. Então, eu não estou fazendo justiça. Eu estou, inclusive, me conectando com o agredido e que vai imantar essa relação comigo, porque o ódio também cria conexão. Então, ao invés de eu ter uma relação futura de amor, porque achei que pratiquei a justiça, eu vou ter uma relação de ódio, eu vou criar relações de ódio quando eu faço a justiça com as próprias mãos. Então, vem a justiça da reencarnação, que é um mecanismo de justiça extra-dimensão física. Então, ele não acontece somente na dimensão física, ele acontece também na dimensão espiritual. Ele pode acontecer na mesma encarnação ou encarnações seguintes. Esse aprendizado, essa educação pode acontecer na mesma encarnação ou encarnações seguintes, na próxima, ou daqui a 5, 6, 8 encarnações, vai depender de muitos fatores, necessidade, a urgência do aprendizado, a família que o espírito está reencarnando, a cultura, o país, etc. Essa justiça divina, ela é universal, ou seja, a justiça divina, através da reencarnação, ela é universal, ela vai alcançar a todos, não tem privilégios nem privilegiados, todos serão alcançados por essa justiça. O processo é educativo para a integração das leis de Deus. Vocês vão ter 4 ou 5 aulas, 4 ou 5, Tânia? Aulas sobre as leis de Deus. Então, vocês vão ter aula sobre... Beto? Quer fazer uma pergunta? Então, vocês vão ter aula sobre lei da destruição, por exemplo, leis da natureza, sobre todas as leis de Deus. Oi, boa noite. Boa. Eu estou com uma dúvida em relação a esse tema, a justiça divina. Né? Eu sou quando eu comecei a ULI, né, eu vi na primeira aula que a Adenauer falou, esqueça tudo que você já aprendeu. Então, eu não preciso esquecer, porque eu estou aprendendo agora, espiritismo. Então, sou nova no assunto. Então, quando eu penso em reencarnação, eu penso como um processo necessário para a evolução do espírito. E quando você fala em justiça divina, eu associo imediatamente justiça com
julgamento, com castigo, com punição, e não assim a questão da evolução para você se tornar um espírito imperfeito até você chegar a um espírito de luz, entendeu? E aí eu associo mais a questão da evolução, no sentido do ser melhorar a cada encarnação e não sofrer ser vítima, não, como é ser alvo da justiça de Deus, não sei o quê. Isso. Você explicou quase que perfeitamente como funciona a justiça divina. A justiça divina se processa através da reencarnação, pelo aprendizado e pela educação do espírito. Então, não existe um julgamento, nós não vamos desencarnar e vai ter Deus lá nos esperando para dizer, você fez isso, você fez isso, você fez isso, então você vai ser punido dessa forma. Você tem o livre-arbítrio de fazer ou não, de reencarnar ou não, de reencarnar dessa forma ou não. Agora, você vai passar por todos os processos para o seu aprendizado. Se você aprender rapidamente pelo amor, por todas as ações que você possa fazer para o bem do outro, aí fica fácil, as encarnações ficam fáceis. Mas, se você começar a tropeçar no meio do caminho, quem é que vai lhe julgar? Quem vai lhe exigir mudança? Quem é? Sua consciência. Então, quando a gente coloca aqui justiça divina, é a justiça de Deus que atua através da reencarnação para a integração das leis de Deus. Quais são as leis de Deus? É você ser cada vez uma pessoa mais voltada para o coletivo, para o outro, para a sociedade, a natureza, proteção ambiental, etc, etc. Ok? Ali. Boa noite, gente. Olha, eu sempre tive essa dúvida de perguntar, que eu conheço um pouco do Espiritismo, né? Inclusive de Divaldo Franco, que iniciei um curso, mas por motivo da minha família ainda pequena, eu encerrei, né? E eu gostaria de saber o seguinte, se os espíritos, já que a gente tem a oportunidade de a gente escolher nosso retorno, se a gente retorna para a nossa família ou retornamos para um outro local, na encarnação. Pode voltar para a mesma família, caso ela ainda esteja formada, porque pode ser que todos já tenham desencarnados, etc, etc, mas não é o normal. O normal é você voltar em outras famílias, porque o seu aprendizado vai ser mais rico. Normalmente, você já aprendeu o que tinha que aprender com aquela família, então volta em outra, para que a riqueza da reencarnação seja maior. Ok? Então, a justiça divina também funciona pelo amor e pela misericórdia divina, e não pela dor. Caso necessário, nós mesmos vamos nos impor sofrimento para que o aprendizado seja efetivo. E está acima das paixões e dos sentidos físicos. O esquecimento do passado, nós já falamos um pouco, é necessário justamente porque atenua sentimentos de culpa, sentimentos de remorso, sentimentos de vingança para com o outro. Então, não tem sentido você vir numa família de alguém que você já matou numa encarnação passada, e você saber que aquela pessoa saber que foi você quem matou, e ela querer se vingar de você. Então, o esquecimento do passado é extremamente necessário, em função também da necessidade da convivência e da conciliação de contrários. Os desejos e escolhas são influenciados pelas experiências passadas, aí respondendo também a sua pergunta, né? Então, as experiências passadas determinam desejos e escolhas, ou seja, escolha da família, escolha do sexo, escolha do local, e isso leva às tendências e predisposições do personagem. Então, todo personagem tem tendências, e essas tendências devem ser observadas. E o esquecimento do passado também é necessário por conta das posições de destaque ou de inferioridade no passado. Então, se você foi um escravo no passado, você teria, se você continuasse lembrando da encarnação, teria a tendência de ser sempre submisso ao seu patrão, caso você, ao seu algoz, ao seu capataz lá, caso você volte a reencarnar com ele. Então, o esquecimento do passado é imprescindível
para que essas questões sejam, no mínimo, atenuadas. Mas esse esquecimento passado é parcial. Em algum momento, num desdobramento, num sonho, numa viagem astral, você pode relembrar. Quando criança, você pode relembrar, mas depois de uma certa idade, 7 anos de idade, 8 anos de idade, 5, depende da pessoa, esse esquecimento já se torna praticamente total, só não ocorrendo, às vezes, em sonhos ou em desdobramentos. E as doenças? São doenças ou nós é que somos doentes? Primeiro, as doenças são, entre aspas, necessárias, porque vamos passar por um processo de desencarnação. Então, não tem sentido todo mundo desencarnar por acidente. Então, as pessoas, a maioria, irão desencarnar, porque o corpo físico já se degenerou a ponto de não mais ser possível utilizá-lo. Então, as doenças são necessárias. Ah, mas a pessoa morreu porque teve uma síncope, uma doença. Ah, morreu feliz, estava dormindo, acordou. Ou, quando faz a autópsia, estava dormindo, morreu. Quando faz a autópsia, foi um AVC, foi um infarto. Então, de qualquer forma, é uma doença. Então, ela é necessária. E essa doença pode ser um processo educativo? Eu trago esse exemplo aqui, que eu gosto muito, que é de Stephen Hawking. Morreu, desencarnou aos 76 anos. Com 21 anos, foi diagnosticado com ELA, que é esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que degenera um neurônio e, consequentemente, o corpo físico vai perdendo toda a sua capacidade. É uma doença de causas pouco conhecidas e, normalmente, ela é detectada acima dos 50 anos, 60, 70 anos. Então, as pessoas morrem muito rapidamente, 2 anos, desencarnam com 2, 3 anos que foi detectada essa doença. E Stephen Hawking levou 55 anos lutando contra ela, e o corpo dele foi se degenerando. No final da vida, aos 76 anos, ele praticamente se comunicava com o computador através de um movimento da bochecha. Então, ele fazia um movimento na bochecha e o computador identificava o que ele ia se comunicando através de um equipamento de última geração. Ele é um dos maiores cientistas que esse planetinha aqui já viu. Então, 55 anos, a partir dos 20 anos, o corpo começou a se deteriorar. Ele passou 55 anos e fez descobertas fantásticas na cosmologia, um grande estudioso sobre buracos negros. Então, um cientista fantástico. O que terá sido essa doença dele? O que esse espírito precisava passar? O que esse espírito vivenciou em encarnações passadas e que precisou passar 55 anos com uma doença como essa e com uma mente brilhante? O QI dele era de 160. Uma pessoa com 120 é considerado um gênio. O dele era 160, um dos poucos que já foram catalogados no mundo. E teve essa doença. Então, as doenças são consequências de ações em vidas passadas, como pode ser consequências de ações na atual encarnação. Ações essas que podem ser deliberadas ou não. Então, quando nós temos maus hábitos, desgastamos o nosso corpo físico, consequentemente, doenças. Para quê? Por que isso acontece? Maus hábitos, desgaste, é uma decisão, é livre-arbítrio. Consequentemente, doenças. Então, será que são doenças ou nós estamos doentes porque temos esses hábitos? Excessos e vícios pelo mesmo caminho. E as doenças são consequências não só dos hábitos físicos, elas são consequências do que se faz, do que se fala, do que se assiste, do que se ouve, ou seja, falta de cuidado, não só físico, como psicológico e espiritual. Então,
É importante que nós entendamos que as doenças, elas podem ser prevenidas, evitadas, minimizadas, e tudo isso depende do comportamento do personagem. Mas não só físico, não só alimentar, não só sabendo como sabemos hoje, e que a ciência já enumera, tudo que é bom, necessário e importante para o corpo físico. Mas tudo que o psicológico pode provocar também no corpo físico. E o espiritual é o que a gente traz de vidas passadas e na atual encarnação, colocando em nosso perispírito, gravando em nosso perispírito, necessidades que teremos em encarnações futuras, em função das nossas ações na encarnação atual. Então, importante que tenhamos uma grande responsabilidade e saibamos o que estamos fazendo com essa encarnação, ou o que estamos fazendo nesta encarnação. Entendendo que o que fazemos nessa encarnação vai se refletir nas encarnações seguintes e que nós podemos começar a agir, a atuar para o que há de melhor na nossa encarnação seguinte. É em função do que a gente faz e o que está agindo, a forma que está agindo nesta encarnação. Oi, Ana. Boa noite, Marcos. Boa. Tudo tem causas e efeitos, né? Eu sempre tive dúvida na questão de o desencarne coletivo, né? Através de um acidente, através de um desastre, como aconteceu agora lá na Turquia, né? Sim, Turquia e Síria. E um acidente de avião, morre 200 pessoas ao mesmo tempo. Essa situação, já que sempre tem uma pré-definição para tudo, né? Como é que lida o espírito? Como é que o espiritismo vê isso como uma coisa sendo estava premeditado ou não estava? Isso aí foi a fatalidade? Como é que é visto isso? Isso. Não existe fatalidade. Isso faz parte de um planejamento, de uma necessidade coletiva. Por que essa necessidade coletiva? Porque as pessoas que estavam lá na Síria e na Turquia e que desencarnaram em consequência do terremoto são pessoas más, ruins? Não. Necessidade coletiva de se fazer uma mudança, não chamaria de ajuste, mas uma mudança naquela região, e alguns espíritos se aproveitam e vão para lá, que são do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, viajam para lá, justamente na época que aquilo está previsto de acontecer, obviamente sem eles saberem, e também desencarnam naquela situação, e outros saem de lá porque não estavam fazendo parte daquele planejamento desencarnatório, digamos assim. Então, nós podemos decidir o nosso destino, sim, mas a gente não decide e define no momento do desencarne. A gente decide e define com as nossas ações anteriores. Eu precisaria desencarnar lá na Síria, no terremoto? Se para mim aquilo fosse o mais adequado, eu ia, de alguma forma, fazer a viagem para lá, ou ia ser compelido a isso. Sem saber, obviamente, não saberia, eu poderia não ir, poderia escolher não ir. Mas eu estaria sempre sendo compelido a desencarnar num processo como esse, em uma outra situação. Então, você não sabe e não consegue
aumentar a sua encarnação ou diminuir, de forma direta. Mas você consegue fazer isso com as suas ações. Então, aquilo que eu falei, você tem um reservatório de fluido vital na cabeça. Se você começa a consumir muito esse fluido vital, você vai desencarnar rapidamente. Quando? Ninguém sabe. Não está predeterminado. Aí você tomou consciência e decidiu gastar menos o seu corpo físico. A sua quantidade de fluido vital vai ser economizada e você vai viver mais. Então, tudo depende das ações desse personagem, de Ana Karina. Depende das suas ações. Calma, vamos falar para todo mundo. Meio confuso isso. Não existe, então, um interromper ali por alguma fatalidade, como você disse, não existe fatalidade. Então, juntou num acidente, está ali predestinado, aquelas 200 pessoas se juntaram ali, e porque estava predestinado a todas desencarnarem ao mesmo tempo. Não é predeterminado. Não existe planejamento reencarnatório para a violência. Não existe planejamento encarnatório para a pessoa morrer assassinada, para a pessoa morrer por um... Interrompeu pelo processo próprio de cada um. Agora, como esse processo era para 20 mil pessoas, que foi o caso lá, 20, 30, não sei exatamente, e aí precisou juntar todo mundo naquele momento para que aquilo acontecesse. Ou 300 pessoas no avião, ou... Aí tem aquela pessoa que chega, compra passagem, vai na hora de embarcar, entra no avião, não vou nesse avião não, desce, mas vai aqui, o marido fica, a mulher não vai, aí o marido morre. Ou então aquele acidente com o time da Chapecoense, que acho que 3 pessoas sobreviveram, os outros todos desencarnaram. Então, são processos específicos de cada um, mas todos eles resultado das ações do personagem. Todos. É em função das ações do personagem que o desencarne ocorre. E o desencarne não é ruim, não é algo de mal, não é um castigo. A necessidade de voltar à dimensão espiritual para depois voltar de novo. Às vezes, é até melhor esse desencarne logo, porque volta já para uma outra situação de aprendizado. Então, precisamos entender que é o ciclo de encarnação, desencarnação, dimensão material, dimensão espiritual. A vida permanece. As saudades ficam. As pessoas queridas, nós vamos encontrar em outros momentos, em outras encarnações. Não vamos identificar, eu amo Ana Karina. Vou encontrar com Ana Karina na minha próxima encarnação. Posso encontrar, mas você não vai ser mais Ana Karina, eu não vou ser mais Marcos. Mas nós... A simpatia, ter uma simpatia mútua, não só mútua, como automática, sem nem saber por quê, ou antipatia, porque causamos problemas um para o outro. Oi, André. Boa noite. Boa. Como entender, ou como explicar o desencarne de uma criança aos 10 anos, com seu fluido vital todo preservado, gastou pouquíssimo fluido vital, mas pouquíssimo talvez só tivesse aquele, Várias explicações, Ana. André. E uma criança que não tem vícios, que tem uma vida saudável, normal, que desce para brincar. O mais comum é que esse espírito reencarnou para trazer uma vivência para os pais, uma necessidade dos pais. Então, isso normalmente ocorre quando a criança ou desencarna antes do nascimento, ou logo depois, ou ainda bebê. São necessidades, normalmente, da família, dos familiares. Aquele espírito se dispôs àquela reencarnação ultra rápida para atender uma necessidade da família. Aos 10 anos, também pode ser algo parecido, como pode ser uma necessidade daquele espírito que já veio com pouco fluido vital
porque ele precisava passar uma experiência rápida, um choque anímico, por exemplo, na vida material, desencarnar para um outro aprendizado na dimensão espiritual e retornar depois. Então, as possibilidades e os motivos são inúmeros. Entenda que nós fomos criados simples e ignorantes, espíritos simples e ignorantes, e precisamos internalizar, apreender as leis de Deus. E é fácil a gente entender o que são as leis de Deus num exemplo simples. Se eu estiver aqui e meu filho estiver sendo atacado por alguém, eu tiver uma arma, eu mato essa pessoa que está atacando ele. Jesus Cristo faria isso? Então, assim, um espírito superior, um espírito que entende todo o processo reencarnatório, todo o aprendizado, e que provavelmente não criaria um algoz para ele em função de uma necessidade dos outros dois. É um exemplo simples, simplório, mas só para você entender que nós precisamos vivenciar e chegarmos a um ponto em que o mais importante seja o outro, o coletivo. Quando isso acontecer, nada mais dessas coisas irão acontecer, porque todos nós estaremos preocupados uns com os outros. Está um pouquinho longe, né, André? Mas vai acontecer. Essa criança poderia ser também um suicida que só veio completar aquele pouco tempo de... Não. Dificilmente. Não é provável, porque um suicida precisa viver. Então, um suicida, ele poderia ter a tendência de se suicidar de novo, mas não foi o exemplo dela. O exemplo dela é que aquela criança morreu por acidente, por uma doença e tal. Então, provavelmente não era um suicida. O suicida precisa viver. E aí, quem conhece essa frase? Quem conhece francês? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. De quem é essa frase? Não se tem certeza que é de Kardec, mas ela está esculpida na lápide do túmulo de Kardec, que foi esculpida em 1870. Então, esta é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. E aqui, as referências para vocês. São muitas referências, a letra teve que ficar pequenininha, tinha até mais, eu tirei as menos, não vou chamar de menos importantes, não, mas deixei aqui as que eu considero importantes para o momento de vocês. Ok? Muito obrigado. Obrigada, Marcos.